com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e com as bênçãos do Menino Deus, a proteção do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, diretamente do estúdio da TV Primer TV São José, aqui nos encontramos, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Programa que aborda diversos assuntos e vamos agora ouvir do livro do Êxodo. O que quer dizer Êxodo? É saída, ou seja, narra a saída do povo hebreu, do povo de Israel, que passou por 430 anos na escravidão no Egito. Em grande parte, os antepassados deles foram responsáveis deles estarem ali na prisão, na opressão, na escravidão. Por quê? Porque Deus disse para eles: eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso protetor. Se vocês andarem pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, da justiça e do amor para com Deus, eu sou o vosso Deus. E no amor para com seus semelhantes, eu vou abençoando vocês, defendendo vocês de todos os inimigos. Porque na época eram pequenas nações lá no Oriente, como hoje ainda também acontece, pequenos países. E o que é que as autoridades queriam aumentar o território deles, o país deles. Então, faziam guerra contra outros países, para que, assim, derrotando outros países, aquele país ficava sob o domínio desses que venceram a batalha. E eles não foram fiéis ao pedido de Deus. Então Deus disse: se vocês não me obedecerem, eu vou me esquecer de vocês. Eu vou deixar você ao léu, e vem o inimigo e vai derrotar vocês. E assim, quem conhece um pouco a história universal, quantas vezes lá a Palestina foi derrotada por outros países. A história nos conta que, no mínimo, umas 17 vezes. E ali vinha o inimigo, incendiava a cidade, destruía os templos de culto deles, matava grande parte dos moços e homens, que eram os guerreiros, e os que sobravam, e mulheres e crianças, levavam para o seu próprio país e levaram, então, uma multidão para o Egito. E lá foram escravizados. Muito trabalho, 14, 15 horas, 16 horas. Não havia leis como existe hoje em dia, como também hoje em dia nos países oprimidos, escravizados, não existe lei, é o governo que manda e pronto. Caso contrário, é preso, tal, e não tem choro, como diz o nosso adágio. E assim, então, começaram no sofrimento, o povo começou a voltar-se todo para Deus, rezando, louvando a Deus. E Deus, então, disse: Moisés, você vai salvar o povo, vai retirar o povo da escravidão do Egito,
porque eu, Deus, ouvi o clamor, o choro, o grito, a oração desse povo que está sendo oprimido, o sofrimento deles. Se nós olharmos bem, quantas pessoas que enquanto tem saúde, enquanto tem dinheiro, enquanto tal, não ligam muito a Deus, não. Há muitos católicos riquíssimos que eu conheço, como em todas as religiões, existem pessoas remediadas, pessoas medianas, pessoas pobres e pessoas que até morrem de fome, mas existem pessoas ricas. Então, hoje em dia também acontece. Enquanto vai tudo bem na vida, então, muitas vezes, muitas pessoas se esquecem de Deus, fazem do dinheiro, da sua fama, às vezes até da sua política, do seu partido, como que um Deus, ou da sua beleza. Então, mas tudo isso é vaidade, nos diz a palavra do livro do Eclesiastes. Foi agora que nós ouvimos ainda domingo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Uma vez visitando os doentes, como sempre, era 3 horas da manhã, eram 2 horas, enfim, e tal. Aí visitando, e assim visitei diversas senhoras, onde diziam, Padre Pedro, essa aqui um dia foi Miss Santa Catarina, ou Miss Clube, ou Miss do Brasil. Atendi também uma vez uma pessoa, mas olha, mas coitadinha, tem os seus 80 e poucos anos, mas tão desfigurada, tão rugada, mas meu Deus, que bom que fizesse dela, desse a mão para que ela fosse rainha ou miss e tal. Mas, meu Deus, a gente olhando um pouco, então a palavra de Deus, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo vai desaparecendo. Uma coisa é olhar para um jovem, ou uma menina, uma adolescente, uma moça, na plena flor da juventude. Outra vez é olhar por uma pessoa idosa, um homem idoso e tal. Uma coisa eu me lembro, quando eu era adolescente e jovem, alguns diziam, olha, que moço bonito, pena que vai ser padre, especialmente as mocinhas, diziam as moças. Eu respondia, mas você pensa que Deus só precisa de gente feia? Não, Deus escolhe quem Ele quer. Outra vez eu respondia, ai que moço bonito. Eu respondia para, pena que eu não posso dizer o mesmo de você. Mas então eu dava lambadinha também. E como eu disse na terça-feira passada, eu estou muito realizado como sacerdote, felicíssimo. Colegas meus que estiveram no seminário desistiram. Quantos? Ainda faz 2 semanas e meia, que alguém me dizia, Padre Pedro, se eu tivesse ficado padre, eu garanto que eu seria muito mais feliz, passando por tantos problemas agora, com os meus netos e bisnetos, meu Deus do céu, não adianta chorar agora, você devia ter rezado mais, eu disse para ele, mas quem sabe você faltou oração na sua vida. Eu sei que não é fácil ficar padre. De 66 estudantes que nós éramos, quando eu comecei lá a estudar, quando eu senti a minha vocação verdadeiramente, ficamos padres em 2. Veio o desânimo? Veio, mas eu me apegava ao Cristo na Eucaristia e à Nossa Senhora. Bem, mas vamos ler aqui do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. Veja só, quando Moisés era o líder, a mandada de Deus foi retirar o povo da escravidão. Então, quando Moisés desceu
da montanha do Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, ele não sabia que o seu rosto resplandecia, ficou brilhante, resplandecia por ter falado com Deus. Nós sabemos que Moisés falava com Deus, mas não assim, vendo Deus, sempre no meio da nuvem. E quando Moisés uma vez disse: Deus, eu gostaria de ver o Senhor, o que é que Deus respondeu para ele? Não deixarei você me ver, porque nenhuma pessoa, vendo Deus, pode continuar a viver. Vai morrer pela beleza, pela magnificência de Deus. Eu faço às vezes uma pequena comparação. E quantas crianças perderam aqui a visão? Por quê? Porque a mãe, coitadinha, não sabia, passou perto de um soldador. O que é um soldador? Aquele que faz a solda. E você pode olhar que todo soldador usa um óculos especial, onde ele pode olhar e ver, e não prejudica a vista. Mas essa criança, então, chegou perto, admirou aquela aí, começou a olhar e pronto. Perdeu a íris da visão e vai sofrer, coitadinha, a vida toda, porque a intensidade da luz é muito forte e ela não estava com o óculos que o soldador tem. Então Deus diz bem claramente, ver a Deus, enquanto nós estamos nessa matéria, nesse corpo, não é possível. Então o rosto resplandecia por ter falado com Deus. Arão era o braço direito, era um sacerdote, braço direito de Moisés. Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tremeram e tiveram medo de se aproximar de Moisés. Então Moisés os chamou, e tanto Arão como os chefes da comunidade foram para junto de Moisés. E depois que Moisés lhes falou, o que é que ele fazia? Todos os filhos de Israel também se aproximaram de Moisés. E Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido de Deus. E continua, no Monte Sinai, ele recebeu essas ordens, no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Todas as vezes que Moisés se apresentava a Deus para falar com ele, retirava o véu até a hora de sair. Depois saía e dizia aos filhos de Israel tudo o que o Senhor Deus lhe tinha sido ordenado. E eles viam a pele, ouviam o rosto de Moisés resplandecente, mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu, até o momento em que entrava para falar com Deus. Então vejamos aqui, ele falava e transmitia para o povo a ordem que Deus dava para ele. E como no próximo domingo é o Dia dos Pais, devemos nos voltar para os nossos pais. Se estiverem vivos, procuremos sempre ser bons filhos.
eu nunca me arrependi por ter ofendido o meu pai. Será que todos podem dizer a mesma coisa? Pelo contrário, eu gostava muito da mãe e do papai, mas foram para a eternidade, são felizes, porque a nossa vida não é permanecer sempre aqui. E eu agradeço a Deus, como já fiz mais de uma vez, e todos os dias agradeço, uma ou duas ou três vezes, pela vida e pela vocação que Deus me deu, pela vida, pelos meus 90 anos e meio, que Deus me concedeu a graça de viver. E então, Dia dos Pais, nós devemos nos lembrar, não somente nesse dia, lembrarmos-nos de sempre continuarmos a ser bons para com o pai, para com a mãe. Se já partiram desta vida para outra, façamos a nossa oração. Você talvez poderá dizer, mas o meu pai era tão bom, tão carinhoso, tão maravilhoso, e eu sempre fui uma boa filha, um bom filho. Mas continue rezando. Se ele está feliz na eternidade, Deus vai aplicar esta sua oração, essa sua prece em favor de um parente seu que talvez precisa da sua esmola espiritual, da sua oração. Ou talvez por uma pessoa que está lá sofrendo no purgatório, por estar longe de Deus, está privado de Deus, então, que está precisando, Deus, sem dúvida nenhuma, vai aplicar. E veja o que nos diz a palavra de Deus sobre o nosso relacionamento com o nosso Pai e também incluindo a nossa mãe. Nós vamos ver agora capítulo 3 da Bíblia Sagrada, versículos 6, 7 e 9, livro do Eclesiástico. Então vamos ler aqui e você pode ficar bem atento. Versículo 6, o que é que diz aqui? Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Quem honra o pai, o que quer dizer honrar o pai? Obedecer, dar atenção a ele e agradecer, rezar por ele. Quem honra a seu pai, veja, e capítulo 6, quem honra a seu pai achará alegria nos seus filhos. Quantos pais sofrem hoje em dia? Será que num dia não deram tristeza para os pais? Será que não foram muito revoltados? Será que não foram muito desobedientes? Será que não falaram muito mal do pai? Olha, hoje em dia não é fácil, ou sempre foi, sempre não foi fácil ser pai também. E continua. Eu repito novamente, quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Veja o que é que Deus então ouve este filho, esta filha que honra, que obedece, que dá bom com o pai. Versículo 7 agora, quem honra seu pai gozará de vida longa. Você não quer viver muitos anos? Olha aqui, quem é bom para o pai, quem honra o pai, quem obedece ao pai, terá vida longa. Quem é o dono da nossa vida é Deus. É Deus que está dizendo. Terá vida longa, que é longa, muitos anos. Se viesse, por exemplo, agora um anjo para você, mocinha, ou para você, moço, ou para qualquer um de nós, você quer partir amanhã dessa vida para a eternidade? Não, meu anjo, mas Deus está pedindo. Mas diz para Deus, anjo, diz para Deus que eu quero viver mais, algumas semanas, alguns meses, alguns anos ou muitos anos. Vê? É porque você quer viver a vida longa. Então Deus dá a dica aqui. No versículo 7,
Quem honra seu pai, honrará de vida, gozará de vida longa. Quem lhe obedece, dará consolo à sua mãe. Quem obedece, quantas mães tristes, porque tem uma filha ou um filho que faz uma semana que não cumprimenta mais o pai, que faz 2 meses, faz 3 anos. Eu conheço casos, olha, e Deus está vendo tudo. Deus vê as coisas e ouve as coisas mais ocultas de nossa vida. Então, veja só. E ainda o versículo 9. Quem teme ao Senhor Deus, honra pai e mãe. Quem ama realmente a Deus, procura obedecer pai e mãe. Continua aqui, servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Devemos lembrar disso. Nós não existiríamos se os nossos pais liquidassem a nós quando nós éramos pequeninos, não dando comida, morreríamos de fome. Ou quantas crianças são trucidadas no ventre materno. Olha, é um pecado gravíssimo. É mais grave o pecado quem mata a criança no seu ventre, ou quem ajuda. Quem ajuda a matar. Quem diz para aquela moça, a mocinha de 13 ou 14 ou 18 anos, não, liquide esse teu filhinho, ninguém fica sabendo. Deus fica sabendo, está sabendo do que acontece. E é mais grave você matar uma criancinha inocente e que não pode defender-se, do que matar uma criança com 3 ou 4 ou 5 aninhos. Eu sei de um caso, por exemplo, já há muitos anos, em certo lugar, o pai embriagado brigou com a mãe e não sei o quê, pegou uma faca e disse, eu vou matar agora você e vou matar as 2 ou 3 crianças. E uma criança escutou isso, o que é que fez? Na hora, pá! Pulou subiu na cama, subiu na janela, pulou para fora e saiu correndo, gritando, o pai quer me matar, o pai quer me matar. Se ele tivesse ficado lá, e assim, quando já é maior, dá para fugir. Então aqui, o versículo 6, 7 e 9. E veja bem o versículo 10. Versículo 10 também, onde nós ouviremos, honra teu pai em teus atos, tuas palavras e tua paciência. Há muitos anos atrás, aqui em Florianópolis mesmo, eu trabalhei na catedral 25 anos. Eu saí da catedral para vir lá, era pertinho ali, 2 quadras. Eu saí a pé. Quando estou passando ali numa rua, eu vi um senhorzinho, devia ter seus 25, 26 anos. O pai tropegou. O que é tropegou? Andando devagarzinho, tal, com a bengalinha ainda. E o filho, depressa, pai, eu estou com pressa. Ai, meu Deus do céu, coitado do paizinho. Me deu vontade de chegar perto dele, desse moço, desse senhor, desse filho. Vem cá, você quer viver até 80 anos, ou 90 anos, ou 70 anos? Claro que ele me respondeu, claro que eu quero. Então, ele me deu vontade. Tenha paciência com seu pai, velhinho. Esse seu pai, quem sabe, quando era pequeno, subia numa goiabeira, numa laranjeira, num pé de tangerina e tal, e corria atrás de uma bola, jogava futebol, talvez era até um bom jogador, coitadinho. Agora,
deve ter 80 anos, eu fui adiante, mas aquilo me doeu no coração. Um filho ingrato, um filho que não pensou no seu futuro. Para o futuro, será que ele, quando tem 70, se chegar a 70 anos? Falou aqui vida longa para aqueles que são bons para com os pais. Veja, então aqui claramente a palavra de Deus no versículo 10. Honra teu pai por teus atos, tuas atitudes, tuas palavras. Quem sabe há filhos que às vezes dizem, não, papai a gente tem que desprezar mesmo, porque é bananeira que já deu cacho, agora tem que acabar e pronto. Olha, o mal que você deseja a outra pessoa, sabe que não vem para você, então, por teus atos, tuas atitudes. E ainda continua outro versículo, 14, 15. Olha onde diz, meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desprezes, não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito, se sua inteligência desfalecer, o quê? Se indulgente, se bondoso para com ele. Não o desprezes, porque te sentes jovem, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E vale também para a mãe. Então, próximo domingo, procure rever um pouco já desde já a sua vida. Como é que eu estou vivendo em família? Há pais que também, entre nós, há pais também que podem e deveriam rever um pouco a sua vida no dia do pai. Porque tem pais que são muito broncos, são muito rudes. Quem manda aqui sou eu, filho, você. Mas tenha modo de dialogar com seu pai. Ninguém gosta que um leão chegue perto dele. Mas às vezes tem pais que são pior do que leão. Bravos? Meu Deus do céu. Eu, graças a Deus, posso dizer, tive sempre uma mãezinha, ela me puxou a orelhazinha, nunca me deu um tabefe no bumbum. Não, nem com o chinelo, nem com a mão. Eu era meio arteiro. Meu apelido era Pedro Malazar. Mas eu sempre procurei respeitar o pai e a mãe. E do papai, eu também sempre maravilhoso. Bem, estamos terminando nosso programa. Eu li hoje no jornal, 516 motociclistas morreram no ano 24. Que tristeza, em Santa Catarina, né? Então, pais, procurem ser bons para os filhos, e os pais que foram bons para com os filhos também, sem dúvida nenhuma, serão bons para com os pais. Eu me lembro, meus manos, olha, cada um seguiu o seu caminho, a sua vocação, a sua profissão, mas todos respeitam. E os santos, só terminando aqui, os santos de hoje, Santo Alberto, São Carpóforo, Exausto, Cássio, Severino, Segundo, Licínio, Caetano, e São Sisto, segundo Papa, São Vitrício. E também hoje é o dia do maratonista. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bens da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção de Deus também sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Saúde e felicidade para todos os pais, incluindo os avós e bisavós, e por que não também as mães. Tome a água com muita fé, muita alegria.